Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. 1 Pedro 1, de 3 a 5, já pregamos sobre os outros dois primeiros versículos. O título da pregação é Vou herdar tanto. Vou herdar tanto. Após a introdução inicial, em que apresenta a si próprio e identifica os destinatários da sua epístola, Pedro então inicia com uma ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez podermos expor a Tua palavra e que ela caia fundo nos nossos corações, nos corações de todos que vão ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Impressionante um trecho desse tão denso, tão carregado de ensino, doutrina, teologia, vir de um pescador. Literalmente um pescador. É o Espírito Santo orientando, iluminando e garantindo que tudo que Pedro iria escrever aqui era absolutamente a revelação de Deus. Não existe uma menor maneira de começar uma carta, ou um culto, ou qualquer coisa entre cristãos do que bendizendo a Deus. Maneira excelente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o início da carta de Pedro. E aí está uma ideia boa para nós imitarmos. Começar alguma atividade, começar talvez um bate-papo entre alguns irmãos. Bendito o Deus do universo, bendito o Senhor Jesus Cristo, é isso mesmo, bendito o Espírito Santo, por que não? De vez em quando nós fazemos isso aqui na igreja, falamos o motivo pelo qual nós nos sentimos gratos a Cristo, ou adoramos a Deus, e isso é bom. Talvez devêssemos até praticar, arrancar mais isso do nosso coração. A tendência natural de quem bendiz a Deus é explicar por que faz isso. Aliás, alguém que elogia um outro, é natural, que vai dizer por que está elogiando. Mas fulano é tão bom. Geralmente vem atrás dessa frase uma explicação, por isso, por aquilo, e é exatamente isso que Pedro se sentiu inclinado a fazer. Ele dá o motivo pelo qual ele está querendo bendizer a Deus logo no início. Mas antes de falar propriamente no motivo, ele fala num atributo de Deus, aqui no versículo 3, na segunda parte. Segundo a sua muita misericórdia. Pare um pouco aqui. Qualquer que seja o ato de Deus a favor do pecador, é segundo a misericórdia de Deus. Nenhum de nós merece nada de favorável da parte de Deus, porque além de nós sermos criaturas dele, ainda nos rebelamos contra ele, pelo pecado, e nos tornamos então assim agressores dele. Então nós não merecemos coisa nenhuma da parte de Deus favorável a nós. Quando Deus envia um pecador para o inferno, é bom se lembrar disso sempre. Ele não está sendo perverso, não está sendo injusto, não está sendo malvado. Ele está sendo justo e santo, no pleno exercício da sua ira. Ele é o ofendido.
ele é o agredido. Nunca tome um pecador como uma vítima nas mãos de um Deus malvado, porque Deus não é malvado, é um Deus misericordioso. E quando Deus toma qualquer iniciativa para livrar o homem da condenação a que ele, homem, está destinado, Deus está sendo extremamente misericordioso. Só o fato de Deus ter providenciado uma salvação para nós já é muita misericórdia da parte dele. Ainda mais quando ele nos salva e nos leva àquela salvação que ele mesmo providenciou e nos torna seus filhos em Cristo. É infinita misericórdia da parte dele. E da salvação em diante, todos os atos de Deus virão revestidos da sua eterna misericórdia, inclusive os castigos, as disciplinas, os sofrimentos, tudo. Nós sempre podemos dizer, aquilo que ocorreu ontem comigo foi pela misericórdia de Deus. Mas não foi ontem que você quebrou a perna? Foi, e é isso mesmo. Eu quebrei a perna pela misericórdia de Deus. Mas me explique isso, mano. Vou tentar explicar de alguma forma e tal. Não sei se eu vou conseguir exatamente, não sei se vou conseguir dar os detalhes, porque eu não conheço o coração de Deus, a maneira exata como Ele quer, ou o que Ele quer me ensinar com isso, mas com certeza foi pela misericórdia de Deus. Aliás, aquilo que aconteceu comigo 3 anos atrás, 2 meses e 4 dias, foi pela misericórdia de Deus. Mas o que foi que aconteceu com você 4 anos atrás, 3 meses e 4 dias? Não sei, não tenho a menor ideia, mas foi pela misericórdia de Deus. Então pode fechar os olhos, olhar para trás e dizer, aquilo foi pela misericórdia de Deus. Nós nunca saímos de dentro da esfera da misericórdia dele, nunca. Talvez a gente não entenda isto, mas é fato, é assim que ocorre. Esse Deus é muito melhor do que a gente pensa, irmãos. É bom saber que Deus sempre nos tratará como filhos que somos e dentro de muita misericórdia. Agora, voltando à pergunta, qual foi o ato de Deus que Pedro quis explicitar como tendo sido de misericórdia? Ele não ficou só numa afirmação teológica geral. Deus é misericordioso. Pronto, vamos passar para outro assunto. Não, ele explicou, ele deu um motivo. Poderia ter dado 2, 3, 4, 5, 10. Ele deu um motivo pelo qual ele disse que Deus é misericordioso e pelo qual ele quis então bendizer a Deus. Nos regenerou, versículo 3, final, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Todos nós éramos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, sem Deus no mundo e sem esperança. Eu vou falar na palavra esperança hoje. Efésios 2, 11 e 12. Observe isto. É fácil esquecermos isto. Quando passamos do sufoco, da convicção de perdição e depois, pela graça de Deus, nos arrependemos e nos entregamos nas mãos de Cristo e esquecemos muitas vezes quem nós éramos antes disto. Efésios 2, 11 e 12, portanto, lembrai-vos, ora, e Paulo dizendo, lembrai-vos de que outrora, antigamente, noutro tempo, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, quer dizer, pelos judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse estado miserável era como você se encontrava antes
da sua conversão. Nunca esqueça. E Paulo diz claramente: lembrai-vos de 2 vezes. E é triste imaginarmos que é exatamente assim que vivem hoje os que continuam sem Cristo. Parentes nossos, amigos nossos, conhecidos nossos, desconhecidos nossos, qualquer um que vive sem Cristo está hoje desta forma, como Paulo descreve aqui. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5 condições do perdido, que eu não vou desenvolver, que já é uma pregação inteira. Então, quando nós vemos violência, droga, adultérios, depressão, imoralidade, todas essas coisas constituem um vetor resultante deste mundo, da vida de bilhões de pessoas que vivem sem rumo, sem alvo, sem entender nada, na escuridão, sem Cristo, sem esperança de nada. Então, quando Deus então, usando a sua misericórdia, Ele fez algo para nos trazer esperança que nós não tínhamos antes de Cristo. Veio quando se pergunta, diga aí uma diferença entre você antes da sua conversão e agora. Uma das formas de você descrever essa diferença pode ser exatamente essa: eu não tinha esperança nenhuma nesta vida, hoje eu tenho. Há diversas maneiras de se descrever o estado anterior e posterior da salvação. Essa é uma forma, a questão da esperança. Eu não tinha esperança nenhuma, hoje eu tenho. Então o que Deus fez comigo para me dar esta esperança? Pergunta o crente. Resposta: nos regenerou, conforme diz Pedro. Regeneração é um outro termo para o novo nascimento, através do qual nós fomos feitos novas criaturas em Cristo. Foi implantada em nós uma semente da natureza divina. O próprio Pedro aqui no mesmo capítulo 1, como eu estou expondo a carta inteira, vamos chegar lá breve, no versículo 23, mas eu quero ler. 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, olha o termo, o mesmo termo, não de semente corruptível. Então ele fala mesmo de uma geração, um tipo de geração, uma transmissão de vida, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então é uma semente que não é corruptível, uma semente indestrutível, eterna, que nunca deixará de estar em nós. Ao nos regenerar, ao nos dar vida espiritual, Deus nos deu uma esperança. E Pedro qualifica esta esperança de viva. Quando ele fala em esperança viva, desperta, pelo menos na mente de alguém que quer descer um pouquinho mais profundamente, é viva, então tem esperança morta? Porque se não tiver, não tem sentido Pedro qualificar de viva. Claro, a esperança do doente terminal de ficar curado é a esperança morta, em termos da medicina. Não sei que ele tenha uma garantia de Deus de que não vai morrer, mas como não é o caso geralmente, esperança morta. Deve acontecer milhares de vezes por dia, pessoas darem o seu último suspiro, que passaram meses na esperança de que agora essa quimioterapia vai resolver, esse novo sistema, esse novo método, as orações dos irmãos na igreja, agora eu vou reagir, estou me sentindo um pouquinho melhor, e os médicos fazendo assim, não vai dar. Aí ele vai, morre. Esperança morta. Esperança do cidadão que votou num candidato que só pensa em roubar. Esperança
morta. Dessa vez vai fazer alguma coisa. Dessa vez vai fazer aquilo que prometeu no palanque. Se aquele candidato realmente está pensando no que a maioria pensa, que é em roubar, esperança morta do cidadão. A esperança de uma oração feita a alguém que já morreu, que é chamado de santo ou de santa, de maneira não bíblica, e aquela oração é feita repetidamente, dezenas, centenas, milhares de vezes, na esperança de que aquele homem, aquela mulher que já morreu há muitos séculos, ouça e possa fazer alguma coisa, coitado, pela necessidade real daquele que está pedindo. Mas pode ter esperança a valer, mas é esperança morta. A esperança do pobre rapaz em casar com a garota que já está apaixonada por outro há muito tempo, esperança morta. Mas nenhum desses é do tipo de esperança que Deus nos deu, uma esperança viva. Como esse viva? Eu daria 3 motivos pela qual Pedro chama essa esperança que Deus nos deu ao nos regenerar de viva. Primeiro, porque olha para trás e se vê calcada em um fato histórico que aconteceu, um fato absolutamente espetacular, miraculoso, o fato mais redundante do qual nós podemos ouvir falar, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, um aspecto da nossa esperança que se faz plenamente confiável é que ela depende de algo que ocorreu no tempo e no espaço. Um certo dia, num certo momento, uma certa pessoa definida ressuscitou de entre os mortos. E essa pessoa foi o Filho de Deus no seu estado encarnado, que estava literalmente morto e ressuscitou. Esse é o ponto nevrálgico e básico de todo o plano da salvação. Cristo é as primícias, ele é o primeiro que veio. E a morte dele foi a prova de que o seu sacrifício foi aceito, nossos pecados perdoados. Então a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós viveremos eternamente com Ele. Mesmo que Ele tivesse morrido sem ressuscitar, nós estaríamos já salvos, perdoados. Mas Ele não podia ficar preso pela morte, como diz a Bíblia. E que maneira o Pai demonstraria a total satisfação que a sua justiça teve pela morte de Cristo, se não ressuscitando-o? E de que forma Cristo iria gozar conosco a eternidade adentro? E ele disse que o que ele mais queria era que aqueles que o Pai deu a ele vissem a glória dele, ele morto. Então poderíamos falar muito e muito sobre a obviedade da necessidade da ressurreição de Cristo. Ela é uma garantia absolutamente firme, segura. Se ele saiu de dentre os mortos, eu vou sair também. Se ele ressuscitou de dentro daquela gruta em que ele estava lá inserido, colocado, de Zé de Arimateia, que deu para ele, se ele saiu lá de dentro, eu vou sair também, com base na dele. A ressurreição dele garante a minha. Então você olha para trás e vê um fato, e você joga a sua esperança em cima deste fato. Esperança viva. Segundo aspecto dessa esperança ser viva, olha para o presente e vê algo que está, vê pela fé, algo que está reservado no céu para nós hoje, já está reservado. Que algo é esse? Versículo 4. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança que está guardada.
Muitos olhos olham para o herdeiro de um ricaço ou de alguém muito poderoso e pensam: ah, se fosse eu, esse vai herdar. É tipo da inveja mal aplicada. Inveja não é boa em situação nenhuma, mas ainda mais quando é uma inveja completamente não justificada, uma inveja estúpida. Inveja estúpida de um crente, porque o crente é herdeiro de Deus. Então ele vai ter inveja de quem vai herdar terreno, bens, dinheiro em banco, coisa que não vale coisa, nada, de acordo com os valores eternos. Aí um crente vai olhar e vai ter inveja dos herdeiros de alguém, sendo ele o herdeiro do próprio Deus. Talvez não entenda muita coisa, esse tal desse crente invejoso. Quando chegarmos ao céu, nós vamos encontrar situações espetaculares, irmãos. Altos privilégios, alegria, uma felicidade que nós não poderíamos imaginar que existia, bem-aventuranças indizíveis, nós vamos encontrar. Vamos receber encargos nobres e importantíssimos dentro do reino de Deus. Está escrito tudo isto. E o conjunto de todas essas coisas se constitui a nossa esperança, que está reservada hoje. Eu sei que hoje eu tenho guardada, reservada no céu, uma esperança, uma herança para mim. Essa herança constitui um motivo espetacular para uma esperança constante. Tudo pertence a Cristo, o Filho único, o grande herdeiro, mas ele reparte conosco. O que eu tenho direito de herdar de Deus? Eu, mísero pecador. Mas, entenda bem, essa herança nos é repartida pelo herdeiro legítimo, aquele único que tem direito. Mas Deus nos adotou como filhos através da salvação pela fé em Cristo. Então, Cristo tem prazer de repartir conosco essa herança. Desta forma que nós nos tornamos herdeiros, porque o herdeiro mesmo de direito passa para nós graciosamente. Pedro fala de 3 características dessa herança, e dessas que se complementam. Uma herança incorruptível. Isso aqui não fala de corrupção, não é a questão da corrupção do dinheiro e tal, não. De honestidade não é o assunto, mas o assunto aqui é não apodrece. Incorruptível aqui é que não se corrompe no sentido de estragar. Tudo aqui estraga, a começar pelo nosso próprio corpo. Começa já se estragando até o dia que vai para o caixão. Tudo. Não há exceção, pois esta herança, ela é incorruptível, ela nunca vai estragar, apodrecer, perder o efeito, nunca. Ela é sem mácula, ela é pura, absolutamente pura. Tudo aqui, além de estragar e envelhecer, tem mancha, tem imperfeições, impurezas, não apenas físicas, mas falando de gente, imperfeições morais, principalmente espirituais. Mesmo o mais consagrado dos santos não tem um comportamento completamente puro. Você abre o livro de qualquer cristão, verdadeiro cristão, desde que Cristo nasceu, cresceu, foi morto, ressuscitou e voltou para o céu, esses 20 séculos de cristianismo, leia qualquer um deles e você vai ver a convicção fortíssima de cada um de que é um desgraçado, não merece nada de Deus, que é um pecador, como é que pode? Outro dia eu vi um colega, pastor, que fez um seminário no Cariri, aí dizendo que os colegas, ele e mais uns colegas seminaristas da época, 20 anos atrás, 30, sei lá, aí olharam para um professor velhão lá do seminário e disse: "Oh, coisa boa, né, pastor fulano, que o senhor já não
não padece das tentações que nós jovens lutamos todos os dias? Aí ele respondeu assim: é porque vocês não conhecem a mente de um velho. Falando aqui de pecado, de iniquidade, de impureza, de podridão. Vocês não conhecem a mente de um velho. Este é o ser humano. E qualquer um santo, no sentido bíblico, crente, mártir que tenha sido na história da igreja, vai dizer a mesma coisa. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Nossa herança não tem mácula, é absolutamente pura. O que significa isso? Nós vamos gozá-la dentro de um estado de total pureza da nossa mente. Finalmente vamos saber o que é ser puro, mas puro, totalmente puro de coração, quando essa herança for nos dada. Pronto, goze esta herança, goze mesmo de uma maneira intensamente feliz, porque não vai ser mais manchada por impureza, nem impiedade, nem imoralidade nenhuma. Imarcessível, uma palavra que a gente pouco usa, mas significa simplesmente que não murcha. É patético olhar para uma flor hoje linda, bela, cheirosa, e amanhã está sem graça, sem vida, murchando, já sem aroma, e depois da manhã já está completamente deteriorada, só os restos. É chocante, mas é assim. Olhe para uma moça linda de 18 anos de idade e olha para essa mesma pessoa daqui a 60 anos. Você vai ver muita diferença na beleza estética. É a nossa raça humana corrompida pelo pecado que vai envelhecendo. No céu, tudo exibirá o mesmo vigor, sempre. E eu digo mesmo sendo bastante conservador, porque talvez deveria dizer, lá vai ser cada vez mais bonito, cada vez mais belo, porque Deus é infinito. Outro dia eu estava lendo um livro, excelente por sinal, de devocional, e ele estava argumentando que ele não acha que no céu nós vamos ter uma felicidade estática, já no nível em que não dá para aumentar, logo no início do nosso gozo eterno. Não, negativo, ele não aceita não. É crescente, porque Deus é um Deus que renova as suas misericórdias, o seu poder, é um Deus infinito, então ele vai nos trazer infinitos ângulos de felicidade, de gozo, de alegria. Não, eu não acho que vai ficar parado lá o nosso estado eterno. Eu acho que tem muito sentido o que ele disse. Então, quando eu coloco aqui que no céu, se existir uma flor, ela não vai morrer nem murchar, ela vai ser todo dia daquele jeito, pode até ser que ela vai ficar mais bonita ainda todo dia. É outra realidade, irmãos. Alguém pode dizer, pastor, é uma maravilha tudo isto, eu sei, mas sei lá, eu me sinto tão fraco, pecador, isso me faz sentir tão longe dessa realidade. Se eu fizer alguma coisa aqui terrível, braba mesmo, contra Deus, eu perco essa herança? Versículo 5 tem a resposta. Reservada, falando da herança, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus. Agora ele não está mais falando da herança. Ele usou verbos diferentes. A herança está reservada no céu para nós. Mas nós somos guardados pelo poder de Deus. Nossas almas, nossas pessoas são absolutamente protegidas pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós estamos guardados, protegidos por nada menos que o poder de um Deus todo-poderoso. Então a resposta é não, meu irmão.
minha irmã, se você de fato é salvo, você não vai perder nunca esta herança, porque ela está reservada no céu para você, e você, propriamente dito, está protegido, guardado pelo poder de Deus. A salvação vai acontecer mesmo. Ou o complemento, ou a consumação da salvação, porque você já passou a gozá-la. Então, por que ela é viva? Porque olha para trás e vê um fato histórico que garante que essa esperança tem sentido, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Viva porque olha para o presente e vê uma herança linda e espetacular, reservada no céu. Hoje, está lá. Terceiro e último motivo pelo qual ela é viva, porque olha para frente e se vê amparada na palavra do Deus maravilhoso, todo-poderoso. Na palavra dele. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele garante, ele disse. Quantas vezes já sentimos o valor de um abrigo? Em casa, quando chegamos tarde da noite, olhando para os lados para saber se vamos ser assaltados, finalmente chegamos em casa. No carro, com a tempestade ao redor, muita chuva, uma situação muito hostil, chegamos no carro, coisa boa, pronto. Quando éramos crianças, o abraço do pai ou da mãe, quando estávamos de madrugada, de noite, com medo, com pesadelo, corre para o quarto dos pais, recebe um abraço, um aconchego gostoso, o abraço de alguém muito amado, já adultos, mas quando estamos angustiados, nós conhecemos o valor de uma guarida, de um abrigo. Com relação à nossa vida eterna, nós podemos e devemos ter essa sensação multiplicada muitas vezes. Por mais que o mundo seja e é ameaçador, hostil, perigoso e venha até nos matar, nós estamos guardados por Deus para uma vida maravilhosa. Mas, pastor, as coisas ao redor não mostram isso. Tudo parece muito ameaçador, muito inseguro. Eu não consigo descansar em cima disso. O meu dia a dia não indica isso. Eu sei que as coisas exteriores podem dar esta sensação. A nossa vida que hoje, ela é realmente muito, muito longe da realidade que nos aguarda no céu. Mas pare de olhar para o seu exterior e olhe para algo dentro de você que lhe garante que tudo isto é verdade e vai ocorrer. Ocorreu e vai ocorrer. As passadas já ocorreram, as presentes estão ocorrendo e as futuras vão ocorrer. Não olhe para fora, olhe para dentro de si e veja algo. Que algo? Pedro diz: mediante a fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É a fé que lhe conecta a Deus, que ele faz descansar nas promessas dele. É a sua fé. Não são as pregações do pastor Mauro, não são os livros que você lê, não é nem a Bíblia. É a fé que faz com que você creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Então aí ela se torna viva e eficaz dentro de você. Ela trabalha dentro de você, a Bíblia, a pregação da palavra de Deus. Mas a Bíblia se torna eficaz porque algo dentro de você abre para que o poder de Deus seja então trabalhado dentro de você. E este algo é a sua fé. É o dom mais precioso que você tem. De longe, o mais precioso é a sua fé. É através da sua fé que você adquire convicção até a morte, se preciso for, de que ninguém lhe impedirá de
tomar posse da sua herança que está reservada no céu. É através da fé que você crê que a salvação está preparada, como disse Pedro aqui no final, para revelar-se no último tempo. Está lá. Não tem inteligência de ser humano algum, de brilhantismo, de oratória, de seja o que for, que vai lhe convencer disso. Não tem nenhum irmão, por mais que ele ame, irmão em Cristo, que tenha o poder de fortificar a sua fé. O irmão pode lhe ajudar, ser um canal, ser um instrumento através do qual Deus vai trabalhar para fortificar a sua fé, mas é algo que está fora do nosso alcance. Vamos fazer a nossa pequenina parte, sim, ajudando o irmão, mas sabendo que é Deus quem sustenta esta fé. Eu quero fazer 2 observações e encerrar. Primeira, como a nossa fé é variável, infelizmente, muito variável, Senhor, aumenta-nos a fé, imploraram os apóstolos, e cada um de nós poderia pedir isso praticamente todo dia, praticamente não, todo dia. Aumenta a nossa fé, e a fé tem dia que está mais fortezinha, até mais robusta, tem dia que está fraca. Como ela é variável, a nossa vibração sobre a salvação também é variável. Porque a nossa vibração de salvação, a nossa capacidade de descansar nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, essa capacidade nossa, essa vibração com as coisas do alto, ela está diretamente conectada com a nossa fé, ou com a saúde da nossa fé. Se a sua fé está fraca, você vai vibrar pouco, você não vai nem valorizar muito a salvação, como deveria. Achava lamentável quando chegava o aniversário de um filho, Natal, alguma coisa assim, comprava um presente, Sandra, está caro. Mas ele quer, ele pediu, mas esse carrinho aqui, controle remoto. Aí comprava. Quando eu via, estava o menino puxando o controle remoto com um cordão e já jogando em cima da parede. Entendeu? Nada. Aí devia ter comprado um carrinho de lata, porque ia dar o mesmo prazer para ele do que um controle remoto. Não entendeu o valor, a complexidade daquele brinquedo que poderia ser manejado a metros de distância e puxou com um cordão, como fosse de plástico. Não entendeu o tamanho do presente que ele ganhou. Você não vai entender o tamanho do presente que você ganhou, a sua salvação, se você não tiver capacidade, maturidade de fé. E se nós não valorizamos devidamente, terminamos por desperdiçar benefícios maravilhosos da salvação que nós já temos. Nós desperdiçamos oportunidade de termos gozo na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, desperdiçados, porque não valorizamos essa salvação. Desperdiçado o privilégio de ver pessoas se convertendo, porque não valorizamos para nós, vamos valorizar para os outros, e vamos nos dedicar a pregar para outros. É tão difícil, a maioria não quer nem saber. Atuarmos como embaixadores em nome de Cristo aqui nesta terra, de fazer um trabalho bem feito, eficiente. Não, muitas coisas, muitos benefícios da vida cristã nós vamos perder por uma fé fraca, que não valoriza esta salvação. Sabe que tem, crê que tem fé, mas uma fé muito imperfeita, que não passa de saber que vai um dia, remotamente. Eu acho que quanto menor a fé, mais remoto fica para o crente o estar com Cristo. Mais remotas ficam as coisas espirituais. Quanto maior a fé de um crente, mais ele se sente já vivendo com Cristo.
mesmo de uma maneira imperfeita, mesmo de uma maneira incompleta, mas ele mistura o futuro com o presente, de uma maneira muito mais forte. Ele começa a adquirir gozo, que ele não sabia nem que existia. Falta de gozo, fé pequena. Então, infelizmente, por maior que seja o nosso gozo sobre a nossa salvação, essa vibração ainda é muito menor do que poderia ser se tivéssemos uma fé mais robusta. Então, vem a pergunta óbvia: pastor, como é que eu faço para que minha fé seja mais robusta? Não vou responder agora, estou encerrando. Na próxima pregação, nós vamos ver que Pedro ensina um método de Deus para robustecer a nossa fé. Não é um método muito agradável, não, mas é muito eficiente. O que vem de Deus tem que ser eficiente. Agora, agradável para nós, agradável no sentido da nossa carne, do nosso conforto, não é muito não, mas fortifica, que é uma beleza a nossa fé. Deixemos para a próxima pregação. E eu disse que tinha duas observações finais. A segunda é que o gostoso, o espetacular da nossa salvação é sabermos que nós ainda nem conhecemos totalmente, temos nem ideia da maravilha do que vai ser a nossa salvação na sua consumação. O que está aguardando para nos ser revelado, nós não temos nem ideia. Então, essa expectativa, eu acho, deve servir de ânimo em momentos difíceis e nos levar a louvar a Deus. Senhor, está difícil aqui, está sofrido, mas eu sei que uma salvação está guardada para mim. A minha esperança é viva, porque eu tenho uma herança reservada para mim. Eu estou guardado pessoalmente pelo teu poder, e há uma salvação que vai se revelar ainda, vai se abrir para mim. Eu pensei que sabia o que era alegria de salvação, eu não tinha nem ideia, comparado com o que eu vou sentir na tua presença. E isso é motivo de louvar a Deus e nos ajudar a olhar cada vez mais para frente e darmos menos valor às coisas aqui que vão acontecendo ao nosso lado. Então eu quero terminar exatamente como eu comecei. Pela viva esperança que Deus nos deu, pela herança que nos está reservada, pelo carinho e poder com que Deus nos guarda, pela salvação maravilhosa que está preparada para nós, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus bendito, pelo que foi dito. Obrigado por nós que somos salvos e podemos gozar de toda esta esperança viva. Tem misericórdia dos que ainda não têm, que ainda estão sem Deus no mundo, sem Cristo, sem salvação. Salvos pela fé em Cristo. Que eles te busquem humildemente, implorando por esta salvação, que Ele com certeza dará com muita alegria. Ele morreu para isto e ressuscitou por isto. Em nome dele, Cristo, nosso amado Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém.